vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, mas você já usa design patterns no seu dia a dia. Eu sei que você ouve design patterns e acha que é umas regrinhas daquele livro lá antigão que alguém escreveu e hoje em dia não precisa mais, tipo, escrever em binário, sabe? Mas sabe aquele add event listener do JavaScript? Então, é um observer. Aquele if que você faz para decidir que classe vai estar na variável? Factory. E aquele serviço que você configura lá no começo para todo mundo usar a mesma instância? Então, é um singleton. Design patterns não são regras que foram colocadas no livro da década de 90. São soluções para problemas que foram compiladas, são coisas que você usa no dia a dia. A diferença é que você não sabia o nome. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 7 design patterns, os mais comuns, sem o ML, sem regrinhas, sem coisinha assim, só com uns snippets de código aqui pra você entender na prática coisas que eu uso no dia a dia, que você usa no dia a dia. Então vamos pro vídeo. O livro que eu tô falando foi escrito por 4 caras, né, a The Gang of Four, a gangue dos 4, que foi criado lá em 94 para compilar essa questão, né, dar nome para padrões. Eles documentaram 23 problemas que acontecem geralmente assim na programação. E a ideia do livro é básica, tipo, se todo mundo enfrenta o mesmo problema, por que a gente vai fazer soluções diferentes para todo mundo? Então eles decidiram compilar padrões, né, ideias para soluções desses mesmos problemas de uma forma só, num lugar só. É como se fosse uma receita, sabe? Sabe por que você vai ficar batendo cabeça sendo que alguém já resolveu isso para você? Ah, e é importante dizer uma coisa, quando a gente fala padrão, a gente não tá falando padrão de regra, tá? Padrão é tipo padrão xadrez, sabe? Que são várias linhas na vertical e várias linhas na horizontal. Você olha para aquilo e dá um nome, você identifica um padrão. É isso que significa padrão nesse sentido, tá? Não confunda com regra. E esses 23 padrões que eles criaram tem 3 categorias, que são os criacionais, os estruturais e os comportamentais, que são respectivamente para criar objetos, para controlar o comportamento dos objetos e também para controlar a interação entre os objetos. Mas calma, você não precisa entender isso agora, nem decorar os 23 padrões. Vamos aos poucos aqui. Até porque você só precisa ter na cabeça metade disso, até menos. Então por isso eu vou te mostrar nesse vídeo 7 só, o que provavelmente cobre 90% do que você precisa saber. E o primeiro que eu vou falar é o mais famoso e provavelmente que as pessoas usam mais errado, sabia? Primeiro vamos falar do singleton. O singleton é basicamente o seguinte, você precisa que uma classe seja instanciada uma vez só uma, e ser usada por toda a aplicação sem alocar nova memória, sem destruir e criar de novo. Vamos imaginar, por exemplo, um serviço de log de atividade, né, que vai colocar erros, alertas, coisas assim. Toda aplicação vai usar isso, todos os serviços vão consumir isso. Então você não precisa ficar criando toda vez, cada um instanciar um log, você não quer isso, porque esse serviço de log vai se comunicar, sei lá, com um arquivo, ou então com um serviço em cloud que faz isso. Então não pode criar vários. Para isso você constrói o serviço de log como um singleton, e aí você instancia ele uma vez só, e toda a aplicação vai consumir. Que nem esse exemplo aqui em C#, você tem um construtor privado, ou seja, só ele consegue se instanciar, e as outras classes vão acessar ele via esse parâmetro instance. E toda vez que alguém precisar instanciar, ou então puxar essa criação desse objeto, vai usar esse cara que, se não existir, vai ser instanciado. Mas se já tiver sido instanciado, vai usar o mesmo cara, o mesmo objeto, a mesma alocação de memória. Então, na prática, ele só vai ser criado uma vez durante todo o ciclo de vida da aplicação. No final, ele é muito simples, ele resolve um problema muito básico e ele é muito fácil de implementar, mas ele tem sim um ponto fraco, não é para ser usado para tudo. Porque se você sempre usar singleton para tudo, você vai ter um emaranhado de conexões e dependências que não podem ser destruídas. E até para criar testes vai ser um problema, porque você vai ter um emaranhado aí que você não consegue mocar. Por quê? Porque tá tudo criando uma instância só. E fica difícil de você ver o progresso, as mudanças, as coisas que você tá fazendo, porque imagina que um terceiro serviço que não tá relacionado ao seu teste alterou o estado daquele serviço que tá no singleton. Então você não vai ter como saber garantir o estado, garantir os valores que você colocou ali. Porque vai estar toda a aplicação interagindo com ele, com a mesma instância, com o mesmo objeto. Hoje em dia, na maioria dos frameworks sérios, né, eles implementam singleton, você não precisa fazer na mão. Você só digitaria lá service.add singleton e colocaria a service que você quer que seja um singleton. E pronto, o framework já vai garantir que é uma instância só, e até para teste você consegue mocar direitinho aí, é bem legal. E o próximo é basicamente o oposto do singleton. Ao invés de controlar a instância, ela controla como o objeto é criado. O segundo que eu vou falar é o builder. Imagina que você tem uma classe chamada pedido, e ela tem cliente, endereço, forma de pagamento, um texto pedidos, cupom, frete, uma cacetada de coisas. Imagina como que seria o construtor disso para você instanciar new pedido e colocar toda essa informação. Você vai ter um construtor gigante que ninguém vai lembrar a ordem, vai precisar ir direto na criação da classe, lá no arquivo da classe, para ver qual que é a sequência dos parâmetros. Vai ter parâmetro opcional, vai ter coisa que pode mudar a ordem em algum momento, vai ter novos parâmetros no futuro. Cara, isso vai virar um caos muito rápido. Imagina no code review você tendo que explicar o que é aquele true lá no meio do, sei lá, na 7ª linha dos parâmetros. Então, é isso que o builder resolve. Ao invés de você ter um construtor que vai receber todos esses itens, você vai ter um passo a passo para construir o objeto. Aí você consegue instanciar uma variável dizendo var new pedido, aí você fecha a instância e já coloca ponto para
cliente, entre parênteses, Rafael no caso. Outra linha, ponto com o endereço e o endereço. Aí segue, ponto, pagando com cartão. E aí vai seguindo todas as etapas semanticamente, de uma forma que você consiga ler o que está acontecendo de fato. E o interessante disso é que a cada método, como por exemplo esse com o endereço, ele vai retornar o próprio builder. É tipo um encadeamento, sabe, de chamadas, para você sempre conseguir chamar o próximo método do builder e por fim buildar de fato a classe. E aí fica legível e você sabe exatamente o que cada parâmetro é. E o que for opcional você simplesmente não chama, simples assim. E se você usa algum RM no JavaScript, você provavelmente já viu um código assim. Você está reconhecendo o padrão? Isso aí é um builder, cara. Você está buildando uma query, mas é um builder. Então se você já usou o HTTP Client do .NET, o Next no JavaScript, o Prisma ou o String Builder, tudo isso é builder. Você já usou tudo isso, mas você só não sabia o nome. Tá, e quando você não sabe qual é o tipo de objeto que você tem que criar? Então, o Factory resolve isso. Pensa numa pizzaria, você vai chegar e vai pedir uma pizza. Você não vai direto pra cozinha fazer, né? Você fala assim, eu quero uma de calabresa. E aí a cozinha decide qual massa vai usar, qual forno, quanto tempo vai levar pra ser feita. E você só recebe a pizza pronta. Só isso. A Factory é basicamente isso, você passa para ela o que você quer e ela decide como ela vai fazer. Na prática, no código, a Factory vai ser uma classe, uma função, que você passa ali algum parâmetro, alguma informação, sei lá, type, não sei, alguma coisa assim, e ela vai retornar para você a instância de alguma classe. Imaginando o caso de notificação, vamos dizer que você quer mandar uma mensagem para o seu cliente, você só passa o tipo de notificação, se é SMS, e-mail, push, o que for, e aí a Factory ela vai decidir qual classe, qual service é responsável por aquele método. E aí ela instancia e devolve para o código. No fim, o código não precisa ficar sabendo qual tipo é. Ele só passa a informação que ele precisa e recebe a classe que ele precisa. Aí passa uma string ou enumerator, não sei, e recebe uma classe do tipo iNotification, que seria a implementação da interface. Tá, e aí vem a beleza. E se você quiser adicionar o WhatsApp nesse looping, né, colocar mais um método de notificação, você cria a classe notificação WhatsApp e implementa essa interface de iNotification e aí você coloca dentro dessa Factory. O resto do sistema não vai ter noção nenhuma de que isso foi implementado. Não é necessário informar o resto do sistema. Na prática, ele só vai pedir o WhatsApp e vai receber essa classe instanciada. Nenhum if novo espalhado pelo código, nada disso. Só dentro da Factory. Isso gera menos acoplamento, mais flexibilidade e menos dor de cabeça, com certeza. E você já usou, sabe aquele document.createElement no JavaScript? Então, isso é uma Factory. Agora, indo para os padrões comportamentais, vamos falar de um que é bem subestimado pela galera. O quinto é o Facade, ou Facade, como eu já ouvi muita gente falando. É ele quem esconde a bagunça por trás da implementação. Que nem aqui, o controle remoto. Quando você aperta o botão de ligar, ele acontece muita coisa aqui dentro e dentro da televisão. Aqui vai rodar as sinapses do controle, vai usar o processador daqui, vai mandar o infravermelho pra TV, a TV vai iniciar, vai rodar o Wi-Fi, vai acontecer um monte de coisa. Mas você só apertou o botão. Você não sabe do que acontece dentro e você não precisa saber. Então, o controle remoto é uma facade, uma fachada que cobre toda aquela coisa por trás que está acontecendo para te dar o que você precisa. Imagina que você precisa processar um pagamento. Para isso você vai precisar validar cartão, calcular imposto, aplicar desconto, chamar o gateway, gerar nota fiscal, enviar e-mail de confirmação. Tá vendo? 6 coisas, 6 serviços diferentes. E se o cara que tá chamando precisar conhecer esses 6 serviços para fazer funcionar, cara, já era. Esse cara tá ferrado. Qualquer mudança nesse ciclo aí, em qualquer etapa, quebrou o processo de quem tava chamando. E com o Facade você cria uma classe que vai orquestrar tudo isso bonitinho para você. Esse método aqui vira só uma linha que vai ser chamada por quem precisa processar o pagamento, que não vai precisar ver nada disso aqui. Não vai precisar orquestrar nada desse comportamento. Então sabe aquele seu método que é executa tudo, processa tudo? Então, ele é um Facade. Você já usa, parabéns. Mas aí, cuidado, tá? Porque o Facade ele não diminui a complexidade, ele só esconde tudo num método só. E às vezes, esconder é exatamente o que você precisa, né? Porque, assim, quem come o hot dog não precisa saber como é feita a salsicha. Só precisa comer. Tá, mas e quando dois sistemas funcionam, mas eles se conversam em idiomas diferentes? A gente usa um adapter para isso. Você já tentou usar um carregador americano numa tomada brasileira? Não encaixa. Ou até a peruana, que ela é bem mais grossa assim, cara. Não encaixa de jeito nenhum. Mas com o adaptador, funciona. Os dois lados continuam igual, só que agora eles conseguem se comunicar. E no código é a mesma coisa. Você vai ter dois sistemas que não foram feitos para conversar entre si, mas você constrói um adapter ali no meio, que entende a linguagem de um e entende a linguagem do outro, e faz os dois conseguirem se comunicar. Vamos usar um exemplo real aqui. Vamos usar o Logger de novo. Você tem um sistema ali que usa uma interface iLogger, né? iLogger.
iLogger. E todo o seu sistema vai usar uma classe com essa interface. E aí um dia porque você acordou inspirado, sei lá, você decide que vai usar o Serilog, que é uma outra biblioteca para quem não é do .NET. E ela tem uma API completamente diferente daquele iLogger que o seu time configurou. E aí o que você faz? Você vai mudar toda a aplicação que está usando o iLogger? Não, você vai criar um adapter, né? Se você vai fazer merda, pelo menos faz do jeito inteligente. O seu sistema vai continuar usando uma interface iLogger, mas por dentro ela vai estar adaptada para usar o Serilog no lugar. Então vão ser os mesmos métodos, as mesmas funcionalidades, só que adaptadas para usar as correspondentes do Serilog. E no fim, nenhuma das services que usava o iLogger vai precisar ser atualizada, entendeu? Isso acontece o tempo todo no mundo real. Você mudou o provedor de pagamento? Adapter. Você mudou o URM? Adapter. Você trocou uma API, um fornecedor? Adapter. Eu mesmo, eu fiz bastante adapter na hora que eu tava fazendo a migração do Toalha. Eu precisei mudar alguns serviços, migrar alguma coisa de um lugar para outro. Fiz um adapter para gerenciar isso. E o adapter, com certeza, é o lugar que mais salva a galera que tá mexendo com legado, integrando com outros serviços. Ele é basicamente o pattern que faz migrações sem dor. É isso, essa é a função dele. Agora vamos falar dos dois últimos, que na verdade são os meus favoritos. E o próximo é o mais usado, o mais falado por aí. Se eu pudesse escolher um pattern só para você aprender, seria esse, que é o Strategy. Ele basicamente diz, o comportamento disso aqui pode mudar, isso aqui vai mudar algum dia, então não amarre nenhuma lógica aqui. Imagina, por exemplo, sei lá, o Google Maps, você vai pedir para chegar em tal lugar, no mercado. Você pode ir a pé, de carro, de bicicleta, de avião. O destino é o mesmo, só a estratégia de como você vai chegar lá que é diferente. Então você não reescreve o Google Maps todo para colocar uma nova forma de transporte, você muda a estratégia. No código, strategy é quando você coloca o comportamento como uma dependência. E ao invés de você colocar a lógica dentro de um if, você vai criar uma classe para isso. Calma que eu já vou explicar. Vamos imaginar aqui uma interface de estratégia de preço. Só vai ter um método ali calcular. E aí você vai ter três tipos de preço. O preço normal, o preço de Black Friday e o preço VIP. Todos eles vão implementar a interface preço strategy e vão ter o mesmo método calcular. A diferença vai ser o que acontece dentro do método calcular. O serviço que chamou não sabe qual tipo de preço vai vir, ele só vai chamar, vai vir um preço strategy e ele vai chamar o ponto calcular. É isso que vai acontecer para ele, só. E aí se você quiser criar um novo tipo de preço, sei lá, preço para Natal, você só cria uma nova classe, implementando essa mesma interface e pronto, não precisa mudar mais nada no resto do código. E isso é aquele princípio, né, open closed do Solid. É uma coisa que é aberta para extensão, mas é fechada para modificação. Inclusive é um dos princípios do Solid mais importantes, na minha opinião. Ele parece um pouco com o Factory, mas ele não necessariamente vai depender do input do usuário. Vai ser, sei lá, questões de configuração, questão de data, não sei. Um orquestrador vai decidir qual que vai ser a classe que vai ser retornada. E a ideia dele é matar aqueles if-else gigantescos, aqueles switches gigantescos. Bem que talvez ele possa ser orquestrado com switch, eu acho que às vezes é bom. Inclusive, sabe o que funciona igualzinho o sistema de strategy? O sistema de inscrição do YouTube. Quando você se inscreve no canal, você está ativando a strategy de notificações para você. E aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. E aí quando você aperta o sininho também, você ativa o push de notificações. Aí sai do silencioso. Aí você é avisado todas as vezes. E aí o like dispara o evento de mandar esse vídeo para mais gente. Então me ajuda aí, já deixa o like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Não dura nem 5 segundos para você e me ajuda pra caramba, tá bom? Agora continuando. O último que eu vou falar é o de Observer. Cara, ele é provavelmente o que tá em mais lugares no mundo. E você provavelmente usa sem perceber. Aquela função Add Event Listener no JavaScript, Observer. Os webhooks, Observer também. RabbitMQ, PubSub, SQS, Kafka, tudo são Observers. Até tela de jogo, quando você mata o inimigo e aí dispara eventos em toda a tela, tipo subir o contador de mortes ou então diminuir a quantidade de vida do seu boneco, tudo isso é guiado por Observers também. A ideia é bem simples. Um objeto vai notificar outros objetos quando um determinado evento acontecer. Sem precisar saber quem são esses objetos, sem precisar saber quantos eles são e sem precisar saber o que eles vão fazer com essa informação. Pensa comigo, você tem um sistema de pedidos e quando você recebe um pedido, 3 coisas precisam acontecer: enviar e-mail, atualizar estoque e atualizar o dashboard. Se você não usar o Observer, o sistema vai precisar conhecer esses 3 caras e notificar: enviar e-mail, atualizar estoque e atualizar o dashboard. E aí, se amanhã você for implementar alguma coisa tipo emitir nota fiscal, o serviço de pedidos vai precisar saber desse cara. E aí daqui a pouco você vai colocar mais uma dependência, depois outra e outra, vai ficar um negócio gigante. E aí quando você for ver, o serviço de pedidos vai ser um monstro de Frankenstein fazendo um monte de coisa que ele não deveria estar fazendo. Tendo um Observer no meio do caminho, o serviço de pedidos ele vai enviar um evento em que os outros serviços eles vão se inscrever nesse evento para ficar ouvindo o que está acontecendo ali. Com o Observer no meio do caminho, o serviço de pedidos ele vai disparar um evento, sei lá, pedido criado. E aí quem quiser escutar essa notificação, escuta, simples assim. O serviço de pedidos não precisa conhecer
conhecer o serviço de nota fiscal, de notificação, de atualizar dashboard, de atualizar estoque. E se você tá lembrando, sei lá, de arquitetura distribuída, é basicamente isso. A gente usa a lógica de observers também. E é assim que os microserviços se comunicam, de uma forma totalmente desacoplada, livre e testável também. Até o próprio React funciona assim. Quando você dispara um evento, todos os outros são atualizados, não são? Até o próprio RxJS, que é usado no Angular, ele tem o modo de observers, você inclusive usa, você declara observers para ser disparados e ouvidos por outros componentes. Então, se você entende como funciona e como se usa um observer, você conhece 80% de como funciona a arquitetura moderna. Mas antes de você querer sair tacando design pattern em tudo que você for fazer, deixa eu te contar uma coisa. E eu preciso falar isso porque esse é o erro de todo mundo que começa com conhecimento novo, principalmente design pattern. Quando você aprende um strategy, provavelmente todo if que você vê, você vai querer transformar no strategy. Aí você aprende observer, e aí todo evento precisa virar um observer. Aí você aprende factory, aí nada mais você usa new. Tudo você vai criar uma factory pra isso. Entendeu onde eu quero chegar? Isso tem nome, cara. O nome é overengineering, que no português bendito significa tentar matar uma barata com uma bazuca. Inclusive, eu já vi isso acontecer. Eu trabalhei com o Júnior, aí ele tava tentando desenvolver uma nova parte ali do sistema, e aí ele abriu o Guru, né? Como que é o nome? É Design Guru, uma coisa assim. E aí ele ficou procurando lá qual design pattern que ele ia usar antes de saber qual que é o problema que ele queria resolver. E aí numa dessas você transforma um problema que seria resolvido, sei lá, em 3 linhas, em, sei lá, 5 arquivos, 10 arquivos, que provavelmente aquelas 3 linhas iam resolver do mesmo jeito, com o mesmo tempo de resposta e, sei lá, mais legível. Os padrões, eles servem para resolver problemas conhecidos. Se não existe um problema, pra que você vai usar pattern? Um if com um else não precisa virar strategy. Uma classe com 3 parâmetros não precisa ser um builder. Um objeto que vai ser usado só uma vez, pra que você vai transformar isso numa factory, cara? E aquele método que vai chamar 2 servicinhos só, mano, nem pensa em transformar isso num facade, pelo amor de Deus. A regra é simples, cara. Se tá fácil de entender, se tá fácil de ler, se funciona bem, pra que você vai mexer? Você não usa uma furadeira pra prender um post-it, não usa pattern pra deixar o seu código bonito, por favor. E eu acho que esse é um bom termômetro pra você dizer que você entendeu pra que serve design patterns. É quando você olha pro problema e fala, aqui não precisa de um design pattern. Isso é maturidade de sênior. Isso é muito melhor do que você saber todos de cor, te garanto. Então é isso, 7 patterns. Singleton, Builder, Factory, Facade, Adapter, Strategy e Observer. Sim, eu tava colando. Você não precisa decorar formalmente o que cada um faz. Você não precisa saber desenhar aqueles diagramas, UML, sobre como funciona. Você precisa entender o problema e que esse problema tem uma solução que já é conhecida. E não só isso, você precisa saber identificar qual é o quê. Porque no dia que você se der de cara com um problema desses e você vai saber qual pattern ou qual caminho seguir. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, coloca também os padrões que você gosta que eu não coloquei aqui pra gente dar uma discutida e a gente se vê no próximo vídeo.